Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre explicação de modelos no Machine Learning ou interpretação de modelos, mas antes eu vou fazer três gerações sobre o conteúdo que já existe no canal e os próximos passos. Aqui no canal eu já fiz material sobre Presentation Ready Plots, que são funções que auxiliam a criação de gráficos pré-formatados, para aplicação, publicação em artigo técnico-científico. Os pacotes que eu geralmente utilizo o GPUBR, o Facto Extra, GAlluvium, entre outros, mas o GPUBR é educação barra, então já tem material no canal a respeito. Machine Learning Workflows, eu utilizo Tidyverse e Tidymodels, ambos fornecidos pela POSIT, e que são úteis para captura dos dados, limpeza, arrumação, treinamento, validação, predição, melhoria e tudo mais. O Tidyverse, tanto o Tidyverse quanto o Tidymodel já está no ciclo de melhoria e tem vários cientistas e profissionais que trabalham nesses pacotes, não vou saber o nome de todos, mas o Tidyverse, por exemplo, o Hadley Wickham, a Jenny Bryan, a Minicet com Kaya Rundell, se vocês quiserem pesquisar a respeito. David Robinson também é um conteúdo excelente, mais direto, já pessoal mais pro. Enquanto o Tidyverse é para manipulação de dados, o Tidymodels é para construção de modelos. É um pacote também que já está estável, já no processo de melhoria. Os profissionais trabalham, também não vou lembrar o nome de todos, mas os principais são o Max Kuhn, a Julia Silg, a Hannah Frick, Emil, o David Wangwa, o Simon Couch, entre outros. Okay? Tem uma quantidade muito grande, é só entrar no GitHub ali que vocês vão achar, tá? Ou procurar aí no YouTube que vocês vão achar material desses caras aí. Bom, então aqui também já tem material e o próximo é o Presentation Ready Tables, Então eu já fiz material a respeito de GT e também de GT Summary, mas eu tentei fazer um conteúdo explicando todas as funções de GT Summary. Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou expandir um pouco mais, mas eu vou falar de funções específicas dentro do GT Summary. Como esse é um tipo de pacote que eu utilizo com muita frequência, e esse pacote ele é voltado para quê? Ele produz tabelas pré-formatadas com p-value, com diferenças, com estatísticas descritivas, também com regressões, tabelas empilhadas. Então, assim, ele tem uma série de componentes que auxilia a publicação de tabelas, principalmente com o foco em transparência, consistência, reprodutibilidade. Então, esses três elementos aí são muito bem executados com esse pacote GT Summary. E os pesquisadores que mais falam sobre esse pacote, que desenvolveram e também falam sobre ele, é o Daniel Solberg e a Emily Zabor. Já tem material, só que eu vou expandir, eu vou fazer de funções específicas, porque como eu crio os vídeos aqui no canal, obviamente, para ajudar os profissionais, mas eu uso também, como eu trabalho com muitas ferramentas, Tableau, QlikView, Power BI, SPSS, Stata, Sphinx, R, são muitas ferramentas e eu acabo esquecendo determinadas funções e eu volto aqui para dar aquela refrescada na memória quando eu preciso utilizar determinadas ferramentas, ok? Então o conteúdo mais curto eu acho que fica melhor para eu poder rapidamente consultar. Espero que seja útil para vocês também. Então o próximo material é sobre AI e Machine Learning Model Explainer. Essa aqui foi uma sugestão do João Rafael. Ele comentou sobre a possibilidade de fazer material explicando sobre o DALEC. Eu conhecia do capítulo 18 do livro Time Modeling with R. Eu não cheguei lá ainda nos vídeos, mas eu já li o livro diversas vezes. Como eu uso o VIP, que ele é rápido, fácil e você já acostuma com ele, eu não tinha aprofundado no DALEX, mas eu resolvi dar uma olhada, li o livro, confesso que ainda é um cavalo selvagem para mim, eu estou dominando, mas o que eu souber e o que eu aprendi desse pacote eu vou estar explicando aqui para vocês. Eu achei ele muito útil, principalmente no futuro, para onde a exigência de explicação do porquê os modelos fizeram determinadas previsões, ela vai ser muito importante. Então, os principais pesquisadores aí que falam sobre ele é o Zemslaw Biesic e o Zion Maximovic. Hoje eu vou falar sobre o DALEX, mas o DALEXTRA ele tem funções complementares para trabalhar com objetos de diferentes pacotes. Então, por exemplo, ele trabalha com o Tidymodels, ele trabalha com saída do Keras, ele trabalha com saída do TensorFlow e com o MLR, com H2O, entre outros. Então, o DALEXTRA é bem interessante.
também. Vou falar em vídeos posteriores, hoje acho que não vai dar tempo. O próximo não chega a ser um pacote, né, mas são um conjunto de instruções feitos pela Judy Ryan. Então o que ela fez? Então vamos citar um exemplo que fica mais prático. Ela trabalha como cientista de dados no Washington Department of Agriculture. No exemplo ela usou os gatos, né, que ela tem vários gatos, e ela citou lá o Snowshoe, entre outros gatos, para fazer a explicação. Mas imagina a situação que ela trabalha no Departamento de Agricultura e tem 10 propriedades que ela vai lá e faz coleta do solo para fazer análise. E ela leva para o laboratório, sai o resultado do laboratório, ela leva para a análise de dados, faz a análise de dados e ela precisa emitir um reporte para essas 10 propriedades. Ela pode fazer essas 10 na mão, né, uma por uma, ou ela pode fazer simultaneamente. E como é que ela faz? Ela cria um template, ela coloca os parâmetros, por exemplo, o nome da propriedade, ou o nome daquela região específica onde ela fez a coleta, e ela cria um script que gera esses reports com base nos parâmetros que ela colocou aqui. E esses reports eles vão ser salvos dentro de cada pastinha, por exemplo, de cada produtor, de cada propriedade, né? Se tiver um portal, por exemplo, ele entra lá, ele vai ter o relatório dele específico. Essa saída de relatório pode ser em HTML, PDF, Word, blog, livro, em todas elas. HTML e PDF, e Word, e blog, e livro também. Obviamente que demora mais, mas pode ser feito assim também. Ok? Então eu recomendo o trabalho. Ela não é programadora, então não é um pacote, como se fosse um code snippet ou um code chunk, com uma belíssima explicação. Se vocês buscarem no YouTube Arlady Zabudia, que ela vai estar resfriada fazendo uma palestra e ajudando outros pesquisadores a melhorar o seu trabalho. Então isso realmente é uma atitude louvável e vale muito a pena e com grande qualidade. Ok? Então vamos lá, vamos pro R, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Dalex e eu vou fazer uma explicação geral hoje, vou explicar algumas funções aqui, né? Vou começar pelo lado esquerdo, mas eu vou clicar aqui nessa figura, eu vou estar dentro do GitHub do Dalex, e aí eu venho aqui, clico na figura e ele já vai me mostrar. Então aqui ele já fez um desenho que eu achei muito interessante, porque ele já ajuda o pesquisador. Então ele vem aqui, ó. Do lado direito eu vou ter Model Level Global Explanation, ou seja, vai ser a explicação do modelo, mas do ponto de vista global, do modelo de modo geral. Então a pergunta, quão bom o meu modelo foi, né? Então eu vou ter as métricas, Root Mean Square Error, vou ter AUC, vou ter RC Curve, Lift, Gain Charts, etc. Aqui embaixo ó, ele vai ter qual variável é a mais importante dentro do modelo, né? Que a gente geralmente usa o VIP, mas aqui a gente vai poder ter ele também, ó, também com o mesmo permutation, né? Usando permutation e calculando a importância da variável, né? Aqui, how does variable affect the average prediction, né? Ou seja, que é a dependência parcial. Que isso aqui é bem interessante, eu acho que é bem melhor eu explicar ali na prática. O próximo aqui é o Does the model fit well in general, né? Que nesse caso aqui são os resíduos, aqui ele apresenta os resíduos e aqui nesse caso ele é como se eu estivesse fazendo uma comparação entre modelos, né? Será que o modelo Random Forest é melhor do que o modelo de Logistic Regression? Então ele vai trazer isso aqui também. Obviamente no Thread Model a gente faz lá atrás, mas aqui esse aqui de resíduos é bem interessante também. Do lado esquerdo já é a explicação local dos modelos. Então, por exemplo, aqui vou fazer a pergunta, né, voltando lá no exemplo do banco, né? Vamos supor que o banco ele retornou que não está apto para o empréstimo esse determinado país, né? E eu pergunto, tá, mas por quê, né? Quais variáveis são importantes, né? Which variable contribute to the selected prediction? Qual variável contribui para essa predição específica? E aqui dentro a gente vai ter várias funções, o breakdown, o sharp, o lime, né, no capítulo 6 até o 9. How does a variable affect the prediction? Né? Aqui, quando ele fala ceteris paribus, eu poderia traduzir isso dessa forma. Imagina que eu tenho 10 variáveis e eu congelo essas 9 e mexo apenas uma. A variação dessa, quanto que ela impacta no resultado da predição? Então, por exemplo, determinado país, eu sei que previu negativo para o crédito. Mas se eu mexer em uma determinada variável, quanto que isso impacta nessa predição? Eu acho que vai ficar mais fácil explicar isso na prática, mas já dá uma ideia. O de baixo, does the model fit well around the prediction? Né? Aqui é como, vamos tentar imaginar o seguinte, vamos voltar aqui no modelo do crédito. Eu acho que é muito mais fácil explicar isso no modelo de regressão, né?
Modelo de regressão. Imagina que eu tenho uma previsão de preços de imóveis, como a gente tem lá no Ames Dataset. Ele vai retornar naquela predição. Vamos supor que eu pego um imóvel lá, né? Eu não sei se todo mundo conhece Florianópolis, mas eu pego lá de Jurerê Internacional. Eu quero saber por que aquele imóvel de Jurerê Internacional ele tem um preço muito baixo. Né? No meu modelo escolheu aquele determinado imóvel com preço muito abaixo do restante. Mas por que fez isso? E aí eu vou entrar dentro do resíduo. Só que eu vou pegar aquele imóvel e eu vou escolher 10 vizinhos mais próximos daquele imóvel. Mas não são vizinhos de local. São vizinhos de característica. Compreende? Então eu quero, se a casa tem teto de vidro. Eu quero outros vizinhos, mas não é vizinhos ali daquele local. Eu quero vizinhos do ponto de vista de similaridade. Eu quero outras casas naquela região ou naquele determinado local, mas que tenha também teto de vidro. Ok? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Porque quando ele fala neighborhood, não é de local, de distância ali, mas sim de semelhança. Então ele pega esses aí e ele determina o seguinte: olha, será que o modelo fez a previsão com a mesma tendência para todos esses ou ele teve aleatoriedade? Se ele teve tendência, ele é tendencioso. Se ele houve aleatoriedade, a gente vai investigar um pouco mais para entender o que aconteceu. Então isso aí são as funções que esse pacote faz. Né? Então eu vou fazer no R hoje apenas o introdutório, né, para não demorar muito. A gente está com quase 20 minutos já, só eu falando. Então vamos lá para o R e aqui eu vou fazer o seguinte: vou chamar os pacotes Tidyverse, NetDalex. Conjunto de dados, vou usar o mtcars. O mtcars, como a gente já sabe todas as saídas do mtcars, né? Conjunto de dados muito pequeno, eu acho que fica mais fácil de entender, principalmente para quem está começando, né? Para quem tiver mais avançado, aí ele pode pegar um conjunto maior, para pegar o Ames Data, por exemplo, né? Que vai ter muitas variáveis. Então a gente vai pegar aqui, o que eu vou fazer aqui, Eu vou fazer um modelo, tá? Então aqui eu vou fazer dois modelos, na verdade. Eu vou fazer um modelo de regressão e um modelo de classificação para a gente ver como que esse pacote ele se comporta, né? Ele vai mostrar os resultados. Então eu vou pegar aqui no Model Fit, mtcars, MLP. Então eu vou criar um modelo de rede neural mais simples, né? Então eu vou pegar NNet, eu quero prever se o veículo é automático ou manual. Okay? Aqui no Data eu vou usar o conjunto inteiro, então não vou separar em treino e teste, né? Só para, porque senão a gente perde muito tempo. Mas se vocês quiserem fazer, aqui no Size, no Hidden Units eu vou usar 10, no Range eu vou usar 0,1, 0,01, vou usar o padrão 0,5. Aqui no Weight Decay eu vou usar 5. Ok. Eu acho que é isso. Ok. Então eu já fiz aqui só para mostrar, né? Eu esqueci uma função Neuronet Tools e vou colocar o PlotNet. Vamos pegar o Model Fit, mtcars, a rede neural. Então vamos plotar a rede neural. Então aqui eu não fiz Feature Engineer, não escolhi Feature, não escolhi nada. Então eu só coloquei todas ali dentro. Então aqui ele já joga, faz o cálculo aqui na Hidden Units, né? Já usa o bias aqui e já faz a precisão se ele é automático ou manual, tá? Vamos lá, só para quem não conhece o mtcars, vamos pegar aqui, mtcars. Isso é importante, tá? Então aqui a gente vai ter uma explicação. Quando você coloca aqui essa é a característica do R, tá? Quando você coloca interrogação e a função ou pacote ou qualquer coisa que você colocar aqui, ele vai mostrar um help aqui na página de help para explicar um pouco sobre, no caso do aqui é um conjunto de dados, então ele vai explicar o que? Sobre o conjunto de dados. Então aqui ele explica o seguinte, AM, né, que é automatic ou manual, então é transmission 0 ou 0 igual a automático, 1 igual a manual. Então 0 eu sei que é automático. Então o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou fazer um modelo linear, né? Então eu vou fazer um modelo fit, vamos só mudar o nome aqui, Linear Model, e aqui eu vou colocar o LM, e vou usar o miles per gallon, sobre todos, tá? Não vou colocar sobre peso não, eu quero que ele mostre mais coisas lá para mim. Então, data mtcars, vou usar o conjunto de dados inteiro também. Tá? E agora eu vou fazer as previsões. Então eu vou pegar
o empty cars, vou escolher uma quantidade lá, um slice, 1 a 6, vai. Ok, vou escolher 6 registros, né? E vou fazer o seguinte, bind calls, vou colocar aqui, ó, predict, vou fazer a predição usando o modelo MLP, e o new data eu vou usar, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó, que ele já vai sair, mas eu acho que fica meio nebuloso, principalmente para quem está começando, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse empty cars, que é a mesma coisa, e vou usar aqui slice de novo, 1 a 6. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando o slice aqui, uma fatia do meu conjunto de dados, e estou fazendo uma previsão aqui dentro usando essa mesma fatia de conjunto de dados para saber o que o modelo retorna. Então ele vai estar retornando isso aqui. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que aqui 96% de probabilidade de ser 1, 95% de ser 1, aqui 0,007 de ser 1. Se ele tem essa probabilidade de ser 1, ele é 0. Então acertou aqui, tá? Então só pra gente... Vou pegar... vamos fazer separado, porque senão cria o hábito aí, vocês vão fazer a mesma coisa e não é legal. Que é copiar o código, mas com coisas diferentes, e aí o risco é muito grande, né? Principalmente em predição, né? Model fit, empty cars, lm, new data, empty cars, slice, 1 a 6. Ok, então aqui ele fez a previsão, mas aí ele fez a previsão do que? Do miles per gallon. Então aqui, como é de regressão, é um valor numérico. Então aqui, olha, aqui olha essa diferença, hein? Isso aqui vai ser legal de analisar. Ó. Por que ele 26 aqui, sendo que é 23 aqui? Ó? São 3 de erro. Okay? Então acho que isso aqui vai ser legal. Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente já fez as previsões ali, agora a gente vai criar um objeto. Então o primeiro passo para a gente usar o Dalex é transformar, criar um objeto com base no modelo, e esse objeto, ele vai... Como é que eu vou explicar isso? Imagina que você está apresentando para uma turma números da empresa aí, ou do negócio que você tem, só que numa tabela. E essas pessoas falam, cara, mas na tabela acho que não fica muito legal. Você tem como plotar esses dados aí num gráfico, que no gráfico fica mais fácil, né, de eu interpretar, de eu ler esses dados. E você vai criar um objeto gráfico. O objeto gráfico permite o cérebro das pessoas ir lá e interpretar melhor fazer a leitura melhor daqueles dados. Por outro lado, outro grupo fala, olha, eu vi que tem o gráfico aí, mas eu prefiro fazer a leitura em tabela, porque fica mais fácil de interpretar. Minha mente, ela trabalha melhor com tabela. Você vai criar, você tem o gráfico, do gráfico você vai criar um objeto tabela. Então, para isso que servem os objetos. Os objetos, eles servem para criação de elementos que facilitem a construção de outros elementos explicativos. Nesse caso aqui é para isso. Então, eu vou colocar um explainer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, antes de colocar o nome, eu vou colocar a função explain, e aqui eu vou usar o argumento model, e vou colocar o model fit empty cars MLP, dentro do model. No data, eu vou colocar empty cars. Dentro do data, eu vou colocar todos os dados, exceto a variável de resposta. Então, eu posso colocar aqui, ó, select menos a variável de resposta, que no caso do Multilayer Perceptron, né, que é de classificação, eu vou colocar IAM, que é o automático ou manual. Okay? O I é a resposta. Então, a resposta vai ser o quê? Empty cars AM. Okay? Então, essa aqui vai ser a resposta. Label vai ser o nome que eu quero dar nos gráficos. Então, vai Neural Net, por exemplo. Quando eu plotar um gráfico, ele vai sair como Neural Net. Então, se eu fizer isso aqui, ele já vai soltar um monte de respostas aqui, mas eu vou criar um nome. Model, Explain, Empty Cars, MLP. Ok. Tem isso aqui. Então, aqui ele vai trazer o Neural Net, né, que é o tipo de modelo, definir ali, Data, 32 linhas, 10 colunas, Target Variable, 32 valores, Predict Function, aqui Model Info, que vai ser isso aqui é informações sobre o modelo, né, a versão do pacote e tudo mais. Aqui Predict Value, que no caso numérico binário, né, os valores mínimo, médio e máximo de previsão. Residual vai ser a diferença between Y and Y hat. Então, Y hat é o previsto, Y é o observado. Residual também numérico, com min, max, né? E assim por diante. Só que aqui o objeto já foi criado.
Então eu vou usar esse mesmo model exp empty cars, só que eu vou criar para LM agora. Então eu vou fazer explain model fit empty cars LM data empty cars select menos miles per gallon. Lembra que no model LM é miles per gallon, é a variável de resposta, né? E aqui empty cars miles per gallon, que é a variável de resposta também. E o label vou colocar linear model, ok. Então aqui ele criou o objeto de explicação, um objeto de explicação para o modelo de classificação, um objeto de explicação para o modelo de regressão, ok? O próximo passo aí vai ser eu vou colocar aqui, instance level, para acompanhar o desenho que está lá no livro, né? Então é a explicação sobre a instância, que eu acho que é o mais, né, que é impactante inicialmente, né? Então eu vou pegar, para finalizar o vídeo já, que já está longo, eu vou criar um predict parts. Tudo que tiver predict, vamos voltar aqui, predict, underline, aqui tudo que tiver predict, ele vai estar relacionado a instance level, vai estar relacionado a instância. Instância, no caso de Deep Learning, que é mais usado, é a observação, para quem é do R, por exemplo, né? É igual predição para nós do R, para quem é do Deep Learning, é inference. Então aqui eu vou colocar predict, e eu vou começar pelo parts, e aí aqui eu vou colocar explainer, ele vai pedir o explainer, que vai ser o quê? O explainer que eu acabei de criar ali, né? Vou colocar de classificação aqui primeiro. New observation. O new observation é a previsão que eu fiz. Então eu vou colocar aqui, vamos pegar o 4. Né? Então se eu pegar aqui, empty cars, ele vai retornar aqui o Hornet for Drive aqui, tá? Então eu quero que ele trabalhe com esse cara. Por que o modelo escolheu aquela previsão para esse determinado ponto de dado aqui, ok? Então eu defini o New Observation como esse cara, e aqui eu vou colocar o tipo. Só que se eu não colocar nada, ele vai sair breakdown, tá? Mas eu posso colocar o breakdown, e aqui eu já posso acionar o plot. Então ele já vai sair o plot aqui. Então o que ele está querendo dizer aqui? Aqui, primeiro, ele soltou um gráfico aqui, que esse gráfico já é conhecido de quem já assiste o vídeo no canal, que é o Waterfall Chart, né? Esse Waterfall Chart já faz 10 anos que eu venho falando que ele é muito importante em vários tipos de leitura, porque ele é um gráfico de composição e de decomposição. Então, esse caso aqui é um Waterfall Chart, é um gráfico de cascata, então ele está dizendo o seguinte, o intercept é a média. Então vamos supor que ele está lá, a média de probabilidade de C1 é 40%. Só que por ter o displacement de 258, isso contribui negativamente para 0.208. Ele caiu aqui. Aqui é quantity of seconds of a quarter of a mile, né? Se eu for traduzir isso em linguagem sertaneja, seria o seguinte: quanto tempo em segundos ele demorou para percorrer 1/4 de milha? Ele demorou 19,44 segundos. Então esse tempo aqui, ele contribuiu negativamente na previsão aqui. Miles per gallon de 21,4, ele contribuiu positivamente. E no HP ele contribuiu negativamente em 0,24. A previsão aqui é de 0,007, ou seja, a previsão que é 1 é muito baixa. Então isso significa que ele é 0. E quem contribuiu com isso aí? Eu acho que vai ficar muito mais fácil. Vamos tentar fazer o seguinte, para ficar mais fácil, tá? Predict parts. Eu vou tentar fazer isso aqui, explainer, model, explainer, empty cars LM, que eu acho que no LM vai ficar bem mais fácil de explicar. Empty cars, eu vou colocar, vamos fazer o seguinte, né? Cadê a nossa previsão que estava lá em cima, né? A gente fez a previsão aqui do LM, né? Aqui. Vamos olhar aquela uma que deu diferença. Essa aqui, ela deu uma diferença bem boa, Datsun. Então eu vou escolher a 3, né? A 3, né? Então eu quero saber o seguinte, por que ele aqui é 28? Por que ele escolheu, o modelo escolheu 26? O que contribuiu para ele prever 26, né? Então eu vou aqui no New Observation, no Type. Se eu não colocar nada,
ele vai sair o breakdown, tá? Mas, ok. Aqui, ó, ele já vai estar mostrando, ó. Então, já vai ficar mais fácil de explicar. Então, aqui no Intercept, ele está dizendo o seguinte: de modo geral, no modelo, a previsão é de 20 milhas por galão. Mas como ele tem um peso de 2,32 pounds, né, que seria 2.372 pounds, seria vamos colocar 1.200 quilos, né? Dividir o pound por meio quilo, e aqui é em milhar, então contribuiu para 3,33 milhas por galão a mais. O displacement de 108 contribuiu negativamente, ou seja, ele tirou 1,63 milhas por galão da previsão. Por ser manual, contribuiu 1,49 milhas por galão nessa previsão. 93 HP contribuiu 1,53 e assim por diante. A previsão do modelo, então, para esse veículo é 26,25. Então aqui ele mostra o que contribuiu para a previsão de 26 milhas por galão. Por que ele fez isso? Ele explica aqui através da contribuição desses caras aqui, ok? Então acho que é isso. Vai ter outros. Vou explicar mais um pouco, né? Vou chegar até nos 40 minutos aí para não demorar muito. O que eu vi lá no livro é o seguinte, que esse resultado de contribuição ele depende da ordem que eu colocar essas variáveis aqui. Então, se eu mudar essa ordem, essa contribuição também muda. E isso cria uma certa inconsistência, digamos assim. Então, foi criado para isso uma função variante. Então, eu vou usar aqui, ó, eu vou usar o mesmo explainer aqui para não demorar muito, né? Então, vamos tirar esse cara daqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse mesmo cara, porque vai ser a mesma coisa, né? A única diferença aqui vai ser que eu vou adicionar um elemento type aqui, ó, e eu vou colocar esse elemento chamado chap. O que o elemento chap, qual é a diferença do chap para o breakdown? O breakdown ele mostra essa contribuição. O chap ele faz o seguinte, ó, ele fala, bom, se esse resultado que ele pode mudar de acordo com a ordem, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 20 ordens diferentes, vamos criar 20 gráficos desses com ordens diferentes e vamos pegar e vamos fazer um cálculo para extrair uma média, digamos assim. Então ele vai lá, então eu pego aqui, ó, B igual a 15, então eu vou colocar o 15, vai? Vou emitir 15 desses aqui e depois eu vou extrair uma média, ele vai retornar um gráfico para mim. Não, como aqui é um cálculo linear, né? Ele teve pouca variação, ó, tá vendo? Mas aqui ele está dizendo que o peso contribuiu positivamente para isso aqui, displacement negativamente, por ser manual ele contribuiu. Vamos pegar outro aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui. Vou mudar aqui para chap. Aqui a gente já vai ter já as contribuições com a variação maior. Então aqui ó, ele está dizendo displacement, né? Ele já contribuiu negativamente, HP negativamente, o tempo aqui ó, também negativamente. E além de ter contribuído negativamente para aquela previsão, né, de 0,07 de ser manual, que no caso aqui a gente está considerando o seguinte, imagina que câmbio manual, os carros esportivos, né, geralmente tem, né, os carros nos Estados Unidos, tá? Obviamente que a gente está em 75 aqui, mas na época já era automático, então você tem, a maior parte dos carros são de câmbio automático. Agora, apenas os carros esportivos, assim, eles já são mais manuais, o cara quer sentir, né, o ronco, troca de marchas, etc. Ok? Mas, de modo geral, para economia e para facilidade de manutenção, o câmbio automático era mais adotado. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que na previsão de 0,07 de câmbio ser manual, ou seja, ele é automático aqui, o que contribuiu para ele não ser manual é o displacement, é o HP, é o tempo. E aqui ó, é a amplitude de variação dos demais. Então se eu escolhi 15 aqui, eu não coloquei chap, aqui ele escolheu 20, né? Acho que ele escolhe 20 por padrão, tá? Se eu não colocar aqui, ó. Mas eu vou colocar 15 aqui, vai. Vamos ver se ele vai mudar ali. Ele já mudou um pouquinho, ó. Mas eu coloquei 15, então ele vai estar dizendo o seguinte, ó. Essa é a contribuição global. E esse aqui é a variação que tem se eu pegar... Imagina que eu peguei o primeiro, ele
gera isso aqui, o segundo ele gera isso aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, e assim por diante. Mas ele está dizendo que tem uma amplitude. Olha essa aqui, olha o tamanho da amplitude. Ó. Então, quando tem uma amplitude muito grande, que no caso aqui é o mais por galo, ele tem uma amplitude muito grande, já rompendo para o lado negativo. Ó. Então, ele tá explicando o lado positivo e negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ponderar essa informação na hora que eu for fazer um relatório, né? Eu não vou dizer, olha, ele está contribuindo para... Por quê? Porque quando eu rodo o modelo, o modelo global ele está aqui no meio, mas quando eu rodo o modelo 1, o modelo, né, a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3, cada um está dizendo uma coisa. É como se eu dissesse, chegasse para 10 pessoas e perguntasse, olha, qual é a distância daqui da Terra até a Lua? Aí um falasse que era 350 bilhões de quilômetros e o outro falasse que era 10 quilômetros, né? Você tem uma amplitude muito grande, aí você chega no... não adianta calcular a média, né? No caso aqui talvez adiante, mas não é, talvez não seria a forma mais correta de fazer, né? Ou a segura, digamos assim, não correta, mas segura, ok? Então acho que é isso que eu queria falar inicialmente. Vai ter muita coisa ainda do pacote da Alex, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo, porque é cansativo também de estar fazendo. Existem vantagens e desvantagens de morar na frente do mar. Tá? Não é só vantagem, não. A desvantagem, né? Digamos, a vantagem é obviamente que você está na frente do mar, mas a desvantagem é que você tem, além do ruído, né? De passar carro, caminhão, um cachorro latindo nas 6 horas, por causa todo mundo sai para caminhar com o cachorro. Mas você tem também a maresia, né? Então você volta e meia o computador dá problema. Então assim, tem uma série de coisas que às vezes não é que dificulta, né? Mas fazer vídeos longos às vezes é complicado por causa disso, ok? Então acho que eu vou parar por aqui. Falei do cachorro, o cachorro já começou a latir ali. Eu sou Marcelo Carvalho, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.